aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo que é pra Zapay, um app que vai te ajudar, um aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição que tu tenha no teu carro, na tua moto, no teu ônibus, no teu caminhão, não importa. Baixa a Zapay na descrição no primeiro comentário, consulta pela placa tudo que tu tá devendo pro Detran, essa consulta é grátis, e se quiser, paguem até 12 vezes no cartão de crédito. E usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Então baixa a Zapay e roda tranquilo. Gente, antes do jogo Grêmio e São Paulo, na Arena, na cabine da Rádio Bandeirantes, o seu Celso Rigo conversou com a galera da Band. Daniel Oliveira, Benfica, o Bruno Soares também estava na conversa. Ele começou lembrando, e é uma pauta que o seu Celso Rigo está tentando se defender, dizendo, olha, gente, eu tô sendo acusado agora de ser como se fosse eleitoreiro por ter emprestado dinheiro pro Grêmio desde 95, quando ele trouxe o Zé Alcino pro Grêmio. Contou até uma história dizendo, cara, eu liguei pro Olímpico, que eu tinha o Zé Alcino, gremista que é, queria colocar, não me passaram o telefone do presidente Koff. Eu tinha o presidente Odoni, liguei pro presidente Odoni, na época era vice-presidente, já tinha passado pelo Grêmio, disse, ô presidente Odoni, eu preciso falar com o presidente Koff, eu tenho a possibilidade aqui. O presidente Odoni não era presidente, não era vice na época, mas ele já tinha passado pelo clube e aí ele conseguiu fazer o contato. E aí conseguiram trazer o Zé Alcino com ele emprestando dinheiro, com ele ajudando. Ele falou, gente, não é a primeira vez aqui. Ele também contou que comprou o projeto do Marcelo Marques, que foi ele que convidou. Ele disse assim, cara, com esse tanto de gente boa, com esse tanto de gente competente, eu vou comprar o projeto. Mas que ele entendeu a desistência do Marcelo, chegou a falar um termo que eu tinha usado aqui, eu gostei, porque é mais ou menos isso que aconteceu, né? O Marcelo bateu em retirada. Ele falou, olha, o Marcelo bateu em retirada e eu entendi os motivos dele. E ele disse que a família do Marcelo sentiu toda a exposição midiática que acontece nesses casos e que isso, de alguma maneira, é normal. Mas aqui vem um detalhe. Ele disse, o Marcelo vai voltar. Eu sei que vai, mais pra frente ele vai voltar, ele não vai abandonar o Grêmio, fiquem tranquilos. Contou, inclusive, que conversou nessa semana com o Marcelo mais ou menos sobre isso. Só que ele vai continuar apoiando, mesmo não sendo Marcelo Marques, sendo o Odorico, e explicou, ele disse, olha, o Odorico tá na cabeça, saiu o Marcelo, entrou o Odorico, mas as pessoas são as mesmas, o projeto é o mesmo, eu confio nesse projeto. E ele quer uma espécie de mescla de juventude, citou seu filho, que está fazendo um choque de gestão na Piraí Alimentos da sua empresa, que era necessário para dar uma renovada, e que pode fazer essa mescla no Grêmio com ele e outros caras mais velhos dando suporte. E por isso ele vai continuar. Mas aqui tem um ponto importante. Mesmo que ele tenha feito, e aí não quero acusar ele indevidamente de fazer campanha política, mas é um pouquinho de campanha política. Ele disse, olha, eu não penso no Calef vencedor, tá no jogo dele, né? Ele tá do outro lado da eleição. Ele fala que mesmo se o Calef vencer a eleição, ele vai continuar. Primeiro, conversando com o Calef para fazer as devoluções dos valores, são quase 100 milhões de reais que o Grêmio deve para o seu Celso Rigo e paga coisa de 1 milhão por mês, é um negócio inacreditável, quase sem juros, basicamente, só uma reposição ali da correção da inflação e que da sua parte estará à disposição como sempre está para o Grêmio há 30 anos. Então esse é um ponto importante, relevante, esclarecido. Olha, se o Calef vencer, se é que ele vai vencer, né? Óbvio que o Rigo não está pregando isso, por questões óbvias, o cara é um adversário político e é do jogo, ele disse, olha, eu vou estar à disposição como sempre, vou conversar com ele, acho que não vai ter problema. Ainda sobre esse fato, o Duda Garbi conversou com o Marlon Passos, esse cidadão que está aparecendo na tela, o Marlon Passos, que é o advogado destacado pelo Marcelo Marques para fazer a compra da gestão da Arena. E aí é importante porque ele explicou toda a situação e tem vários bastidores na entrevista que vai sair nessa segunda às 7 da noite no canal do Duda Garbi. E ele falou que o Marcelo Marques procurou ele, disse que queria fazer um negócio, eles começaram a conversar com os caras da Arena, viram que eram pessoas sérias, sinalizaram o valor, os caras disseram, não, por esse valor a gente faz, o Marcelo Marques chegou a dizer, não, eu pago até um pouquinho mais para dar negócio, para ser justo para todo mundo. E que na fatídica reunião lá em São Paulo, que decretou o negócio, o Marcelo pegou um pedaço de papel, escreveu, Marcelo é canhoto, né? Escreveu, ali disse, ó, eu pago tanto, eu consigo dar tanto de entrada, parcelo em tantas vezes, faço e tal, e aí finaliza aqui, diz que o Marcelo assinou no final e disse, ó, é esse. Os caras olharam e disseram, a gente aceita. Pelo Marcelo, ele chegou a dizer, ó, por mim não precisa nem outro documento. Eu faço por esse e eu vou cumprir minha palavra. Iria mesmo. Mas daí os caras
da OAS lá disseram, não, a gente precisa fazer um negócio, né, por conta da empresa e tal, tem que ter uma documentação maior. Olha, a partir dali foi só redigir o negócio e tal e fazer a compra. Esse é um bastidor interessante e é importante que nessa entrevista o Marlon Passos elogia muito o Marcelo Marques, dizendo que nunca viu um torcedor. Ele chegou a pedir um prêmio da FIFA. É uma boa ideia, hein? Um prêmio da FIFA, daqueles que torcedor a destaque do ano, maiores torcedores elogiando o Marcelo Marques. É importante porque o Marlon Passos se retira do processo de transição da gestão da Arena quando o Marcelo Marques tem seus problemas pessoais e está impactado e diz, olha, eu preciso sair para cuidar da minha saúde. Ele saiu e disse, olha, eu não vou concordar com isso, com essa antecipação, com ser feito às pressas e prefiro sair. E aí ficou uma situação ruim. Agora ele está aqui elogiando o Marcelo Marques e eu acho que com o tempo o torcedor gremista também vai ter essa ideia de que, pô, o que o cara fez é completamente inacreditável, histórico e tudo mais. Aliás, eu tenho um bastidor sobre isso, sobre a troca de comando. A gente tem informações de que a gestão do presidente Guerra, numa maneira muito inteligente, queria fazer uma homenagem para o Marcelo Marques. Queria, por exemplo, que ele não pagasse. A primeira questão, Marcelo Marques tem um camarote ad eterno, ele e a sua família na Arena. Básico, né? E bem feito. É uma ótima proposta. Isso o Marcelo acho que vai aceitar. Mas a outra questão é que o presidente queria fazer uma espécie de homenagem. Um busto, uma placa, um setor na Arena que fosse homenagem ao Marcelo Marques pela gestão que ele fez. O cara doou aí, cara, 150 milhões de reais para comprar a Arena, arredondando, e mais 60 milhões emprestados para o Grêmio, que vai ser pago em 60 anos. É um negócio absurdo. Só que o Marcelo Marques, antes daquela coletiva que oficializou toda a negociação, declinou. Ele rejeitou essa situação. E a informação que eu recebi de uma pessoa que estava nessa reunião foi, cara, ele citou nomes como Kofi, como Cacalo, que ele julga serem até mais importantes e mais relevantes que ele, e que não tem uma homenagem dessa na Arena, não tem um busto na Arena, não tem uma placa, não tem um setor especial na Arena. Ele falou, cara, eu não gostaria. E a partir de então o Grêmio está repensando esta homenagem, esta situação. A tendência é que nada aconteça, mas que fique registrado que a diretoria do presidente Alberto Guerra queria fazer algo, queria propor algo especial para o Marcelo Marques, e por uma questão de humildade dele, ele disse, cara, o Kofi não tem, o Cacau não tem, por que eu, Marcelo, vou ter? Dá para entender o porquê que ele, Marcelo, vai ter, mas ele não quer isso, para ele tá de boa, tá legal. Acho que o carinho do torcedor e a lembrança e o reconhecimento de você, torcedor gremista, porque o cara fez, acho que já é até tão relevante quanto. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.